Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química. Então, hoje eu vou trazer um resumão aqui sobre o conteúdo de radioatividade. Então, para quem tem ainda alguma dúvida, é só dar uma assistida, certo? Bom, a radioatividade, ele é um fenômeno nuclear que vai fazer com que emita energia através desses átomos que são utilizados. Então, como é que essa energia é produzida? É através da desintegração ou instabilidade do elemento químico, certo? Então, quando a gente fala em fenômeno nuclear, então o nome já fala, é um fenômeno que vai acontecer dentro do núcleo do átomo. Então, tem a diferença entre reação nuclear e reação química. Então, na reação nuclear, ela vai acontecer no núcleo do átomo. Já a reação química, ela acontece através dos elétrons. Então, elas acontecem na eletrosfera, certo? Então, essa é a diferença. Uma no núcleo, a outra na eletrosfera. Então, desta forma, um átomo pode se transformar em outro, e quando isso acontece, a gente diz que esse elemento é radioativo. Então, nem todos os elementos químicos da tabela periódica são radioativos, né? Então, quando a gente vê uma reação nuclear onde é produzido um novo elemento, então a gente diz que aquele elemento inicial é um elemento radioativo. Bom, existem três tipos mais conhecidos, né, de emissões de radiação através de partículas. Essas partículas são as partículas alfa, beta e gama, cada um com seu poder, sua força, né, de penetrar a matéria e com características diferentes, quanto à questão de carga, de peso, enfim, a gente vai conhecer um pouquinho cada uma delas. A primeira é a emissão alfa. Então, ela é bem parecida com o átomo de hélio, certo? Ela possui massa 4 e possui carga elétrica 2, então tem 2 elétrons. Ela é pequena, né? Ele é um átomo maior, mais pesado que as outras partículas envolvidas, né? A beta e a gama. Mas ela, por ser muito grande, ela não tem um poder de penetração muito bom. Então, isso faz com que ela só se choque a uma folha de papel. Ela não consegue nem atravessar a folha de papel, certo? E aí, como é que acontece essas reações? Então, aqui, por exemplo, eu peguei um elemento radioativo, um elemento qualquer, e esse elemento, ele me produziu uma partícula alfa. E aí, me produz um novo elemento químico. Como é que eu vou saber essas numerações? Esse, do inicial, a gente vai conseguir na tabela periódica, certo? A partícula alfa sempre tem esse valor, 4 e 2. O elemento que é produzido, ele vai ser a soma. Então, 4 mais 235 vai ter que dar o valor inicial, 92. Mais 2 vai ter que dar o valor inicial do elemento químico, certo? Ou, se não, se eu não tiver esses valores, se eu esconder, querer saber qual é a massa e qual é a carga, né? Quantos elétrons o elemento produzido a partir da partícula, da emissão da partícula alfa de um elemento qualquer. Então, o que é que vocês fazem? Vai fazer uma subtração. 239 menos 4 vai dar um valor. 94 menos 2. Então, como está depois da seta igual a matemática, a gente subtrai. Tem também a partícula beta. Deixa eu voltar aqui. Não sei porquê. A partícula beta, ela é mais leve do que a partícula alfa, porque ela não tem massa atômica, certo? Então, ela só tem elétrons, carga negativa, menos 1. Então, ela é mais leve. Então, como ela é mais leve, ela acaba tendo um poder maior de penetração quando comparada à partícula alfa, certo? Então, ela pode atravessar uma folha de papel, mas não consegue chegar a ultrapassar uma placa metálica. Então, aqui também uma reação mostrando
como se emite-se uma partícula beta de um elemento químico qualquer. Então, aqui a gente pegou carbono, e aí quando ele emitiu essa partícula beta, 14 menos 0, dá 14. 6, é como a setinha fosse menos. 6 mais 1, menos com menos mais, vai dar 7. Então, forma-se aqui, então, um novo elemento químico que pode ser radioativo. No caso, nitrogênio. E a partícula gama, ela não tem valor nenhum, nem carga, nem peso. Por esse motivo, ela consegue mais longe, ela tem um poder de penetração bem maior do que as outras duas partículas, né? A alfa e a beta. Então, ela pode passar tanto o papel quanto o metal. Aqui é uma reação mostrando a partícula beta, então não tem alteração nenhuma nos valores, só que aqui é quando ele está inativo, e aqui ele vai estar um elemento ativo, certo? Ele faz uma ativação para que esse elemento possa emitir alguma radiação, caso ele seja radioativo. Então, aqui eu coloquei um resumo, né? Radiação alfa não passa do papel, a radiação beta passa o papel, mas não passa a placa, e a radiação gama passa papel, passa a placa metálica, mas em uma parede de concreto mais robusta, ela não consegue passar. E essa tabelinha final aqui é um resumo, né, mostrando os símbolos de cada partícula, a sua carga elétrica, natureza e a sua força de penetração. Outro assunto bastante importante nesse conteúdo de radioatividade e que cai bastante nos vestibulares e concursos é o tempo de meia-vida, ou também chamado de decaimento radioativo. Então, o que seria isso? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que um elemento radioativo se reduza à metade. E isso sempre vai variar com o tempo. Cada elemento químico radioativo ele tem um tempo de meia-vida diferente. Então, por exemplo, tem elementos químicos que acabam em segundos, minutos, outros em horas, mas tem muitos que passam anos e anos para se decompor. Então, se decompor é chegar ao fim, a gente não encontra mais nenhum sinal daquele elemento no local, certo? Então, lembrem-se, sempre em relação ao tempo. Então, o tempo é muito importante. Então, um exemplo aqui desse gráfico, eu comecei a utilização de um elemento radioativo. Após 8 anos, ele se reduz à metade. Essa metade é só dividir por 2. Passou mais 8 anos, então 8 mais 8, 16. Então, ele reduziu a metade. Até chegar aqui, ó, depois de 40 dias, ainda tem 3% desse elemento radioativo. Então, tudo vai depender do tempo de meia-vida de cada um. Então, como a gente, não sei se vocês observaram, ultimamente no Fantástico, ele falou um pouquinho sobre lá o acidente de Fukushima. Então, após esse ano, fez 10 anos do desastre, agora no mês de março. E tem locais ainda que existe radiação. Então, passaram-se 10 anos. Ninguém mora nessas cidades próximas lá, a usina nuclear, que teve problema, e ainda se tem radiação no local. Então, isso depende de quê? Do elemento químico que era utilizado na usina lá no Japão, certo? Mas a radiação só trouxe malefícios? Não. Com a descoberta da radioatividade, através de Becquerel, e posteriormente também estudada, né, pelo casal Curie, principalmente por Marie Curie, com depois o desenvolvimento de Rutherford, com essas partículas sendo descobertas, né, a radioatividade foi incorporada no nosso dia a dia, principalmente na medicina e na produção de energia. Então, por exemplo, né, quando a gente vai fazer, levou uma queda, quebrou o pé, o braço, alguma coisa do tipo, a gente vai para o hospital e a primeira coisa que se pede é um raio-x. Então, aquelas partículas que são utilizadas naquele aparelho, ela consegue atravessar a nossa pele, né, o nosso tecido muscular, até tirar uma foto do osso.
e aí o médico conseguiu observar se houve fratura ou não. Então, é muito utilizado hoje, né? Os aparelhos estão cada vez mais modernos, mas se não se deixa de se utilizar de elementos radioativos ali, nesses equipamentos. Um outro local que se utiliza muitos elementos radioativos são nas usinas nucleares para a produção de energia. A gente sabe que aqui no Brasil existe, no Rio de Janeiro, algumas usinas, né, nucleares, chamadas de Angra 1 e 2, né? Se eu não me engano, estão construindo a 3, lá no Rio de Janeiro, certo? Mas aqui no Brasil, a gente não se utiliza tanto da energia, né, nuclear. Como a gente tem um país cheio de rios aí, né, a gente se utiliza mais das hidroelétricas, mas não quer dizer que no mundo esse tipo de energia não seja utilizado. Então, se a gente ver aqui nesse gráfico, a energia nuclear é utilizada em 17%. Então, países pequenos, que não têm rios, que não têm muito espaço para se produzir energia eólica, enfim, não tem petróleo. Então, se utiliza desse tipo de energia aí. É seguro? É seguro. Mas pode acontecer alguns imprevistos, que foi o que aconteceu lá no Japão, né? Teve um terremoto, depois vindo com um tsunami que atingiu a usina, e por mais bem feita que ela fosse, né? Acabou tendo rompimento e sendo liberado, né? O lixo nuclear que é produzido com o resto da reação, e aí acaba contaminando toda a cidade, solo, enfim, tudo que tinha naquele local. E aí a gente viu que, né, que se passa muitos e muitos anos para que essa radiação se cesse, certo? Então, basicamente, o conteúdo é esse. Então, aqui é só um videozinho de revisão. Está lá na nossa sala de aula, tanto o exercício como a frequência. E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? Uma boa tarde para todos e uma boa semana.